Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um programa Inove-se, né? Programa da Faculdade de Medicina de Itajubá, uma empresa pertencente ao Grupo AFIA Educacional. Hoje conosco o professor Gércio Yoshinari Júnior, nosso convidado do dia. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Gustavo, pelo convite. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Professor, a temática nossa hoje é câncer. O senhor poderia explicar para a gente o que é câncer? Claro, professor. Câncer é uma denominação, no Brasil é considerado uma denominação, popular, né? O nome mais adequado aqui no Brasil seria neoplasia maligna, né? Então, o câncer, ele é um conjunto de doenças, né? Que tem características muito diferentes entre si, mas que guardam a semelhança da sua origem. Hoje em dia a gente sabe que o câncer é uma doença genética, ela tem uma fundamentação genética e que ela tem como característica essa proliferação de um tecido do organismo, né, de uma forma descontrolada. E essa proliferação descontrolada, ela tem características de invadir outras estruturas próximas, que a gente chama de um processo de invasão tecidual, e característica de disseminar à distância, de emitir como se fosse sementes à distância, que são o que a gente chama das metástases, né? Então, em resumo, o câncer é uma doença genética, onde há uma proliferação anormal de alguma parte do organismo, vamos dizer assim, de uma forma mais popular, e que essa proliferação ela tem características de malignidade, que quer dizer que ela pode invadir tecidos próximos e se disseminar à distância. Interessante. Câncer e tumor são sinônimos? Não, não são sinônimos, né? O que a gente usualmente chama de tumores são esses cânceres sólidos, né? Nem todo tumor é câncer. Você pode ter tumores que são chamados de neoplasias benignas, né? Essas neoplasias, elas têm também essa característica de proliferação descontrolada, entretanto, elas não têm essas outras características da malignidade, que são a de invasão e a de disseminação à distância, né? Então, tumor, na verdade, é todo o entumecimento, o inchaço, batia aqui o tornozelo, torcia o tornozelo jogando bola. Isso pode ser um tumor, um entumecimento, né? Quando o tumor é constituído dessas células que se proliferam de forma anormal e que tem essas características de malignidade, aí a gente chama de câncer, né? Então nem todo tumor é câncer e os tumores sólidos eles têm essa característica. Lembrando que uma forma interessante, coisas que muitas pessoas não sabem, uma coisa que muitas pessoas não sabem, é que existem cânceres que não são sólidos, não são tumor. Por exemplo, as leucemias. Então, câncer do sangue, assim, das células brancas. Ela é câncer, mas ela não forma tumor. É uma particularidade dessa doença. Professor Gerson, quando a gente escuta o termo câncer benigno e câncer maligno, né? Nós temos uma ilusão, né, pelas palavras, né, do benigno ser algo bonzinho e o maligno ser algo ruim, né? Existe essa relação? O câncer benigno é melhor que o câncer maligno na questão de tratamento ou sintomas que a pessoa vai ter? Você poderia esclarecer? Claro, muito. É uma pergunta bastante comum e bastante relevante, porque é uma dúvida corriqueira. Câncer maligno seria uma redundância, porque se é câncer, é uma neoplasia maligna, né? E câncer benigno não existe, porque se é câncer, é maligno. Então, talvez o que seja mais comum, né, e muitas vezes eu pergunto, o paciente chega no meu consultório com essa pergunta, né, é se o tumor ele é maligno ou é benigno, né? E essa associação que você comentou, professor Gustavo, é muito comum, de que o benigno não vai me matar, tá tudo bem, e que o maligno é uma sentença de morte, né? Essa associação, ela não existe, ela é uma associação incorreta, né? Tem cânceres, um câncer, por exemplo, de próstata, a probabilidade de um homem morrer de câncer de próstata é muito pequena. É muito mais provável ele morrer de
infarto agudo do miocárdio na atual situação que a gente vive da nossa população, do que ele morrer do câncer de próstata, né? É muito mais provável ele morrer com o câncer de próstata do que do câncer de próstata. Agora, existem doenças, essas neoplasias ditas benignas, por exemplo, que a depender da localização, por exemplo, se o paciente tiver um tumor benigno, mas que ele tiver no sistema nervoso central, ele pode morrer muito rapidamente, tá? Então, essa característica do benigno e do maligno não tem a ver com o que na medicina a gente chama de prognóstico, ou seja, a probabilidade do paciente ter uma complicação ou eventualmente morrer da doença. É uma nomenclatura meramente técnica dessas características de invasão ou de disseminação à distância. Eu até comento que esse nome de maligno e benigno é péssimo. Poderia ser tumor abacaxi e tumor laranja, né? Onde tumor abacaxi é aquele que tem essas características e tumor laranja é aquele que não tem. Porque, de fato, essa questão de chamar de maligno de benigno associa-se muito a essa mortalidade e não é uma regra. Tá? Interessante, professor Gerson. Muito se fala de um termo chamado P53. O senhor poderia esclarecer para a gente o que se refere a esse P53 e qual a relação que ele tem com o câncer? Ótimo. O P53 é uma proteína, né, que desenvolve dentro do ciclo celular uma função de guardião. Diz que ele é o guardião do ciclo celular. O ciclo celular é o processo constituído de vários momentos, de várias etapas. Dentro dessas etapas, a gente tem a mitose das células somáticas, né, daquelas células que não são as germinativas, que não vão produzir gametas, que não vão produzir espermatozoide, que não vão produzir óvulos. Então, vamos dizer assim, são as células comuns, tá? É um termo ruim, mas as células do corpo em geral. Essas células passam por um processo exclusivo de mitose. E essa mitose, ela precisa ser feita de uma forma correta. Então, existem várias etapas ou vários critérios que precisam ser preenchidos para que essa mitose seja considerada uma mitose adequada. Se essa mitose for ok, a célula ganha o direito de tocar a sua vida em frente. Se essa mitose ocorreu com algum erro, essa célula perde esse direito e ela entra num processo chamado de apoptose, que é um processo de morte celular. Um dos processos de morte celular. Quem faz essa checagem é o P53. Ele é o guardião desse ciclo celular. Então, o que acontece? Se esse guardião não cumpre a sua função de uma forma adequada, se ela deixa, por exemplo, células que não fizeram esse processo de mitose de uma forma adequada tocarem a sua vida em frente, elas podem carregar mutações que podem virar câncer lá na frente. Então, existe uma síndrome chamada síndrome de Li-Fraumeni, que está associada a uma mutação, a um defeito na funcionalidade desse P53. Tá? Então, é um agente, vamos dizer, de segurança da célula que tem fundamental papel na origem de alguns tipos de câncer. Interessante. Então, o P53 ele também tem uma função, ele também é mediado por uma função genética, pelo que entendi. Correto, professor? Sim, também. Né? Não apenas, mas também. Tanto que, novamente, existe uma síndrome genética, né, chamada Li-Fraumeni, no qual o local do gene responsável por produção dessa proteína, se ele está alterado de uma certa maneira, a proteína não funciona direito. E isso vai estar ligado ao surgimento de algumas doenças oncológicas. Muito interessante, professor. Uma outra pergunta. São fatores ambientais associados a fatores genéticos é o que vai me levar para a predisposição de desenvolvimento? Sim, com certeza. Como predisposição, o fator genético ele é preponderante. Né? Então, grande parte da origem do câncer ele vem de uma carga genética. Não obrigatoriamente, isso é uma coisa que a gente precisa deixar bastante claro, não obrigatoriamente isso está ligado à hereditariedade. Tem muita gente que acaba confundindo isso.
confunde carga genética com aquilo que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Não. Pode ser que você tenha herdado uma certa carga genética, mas que no seu processo de desenvolvimento ela se torna uma coisa única, que é sua, né? Então, toma cuidado para não confundir isso. Mas como você bem comentou, essa parte genética ela é importante como fator de predisposição para o desenvolvimento do câncer. E esses fatores ambientais, existem hábitos, né, de vida que modificam essa carga genética. Como eu comentei com você, professor, o câncer é uma doença eminentemente genética. Mas os fatores ambientais sim conseguem influenciar nessa genética, né, através de um dos mecanismos que é a epigenética. Tem mecanismos mutacionais e mecanismos não mutacionais. De forma que, por exemplo, fumar, consumo de bebidas alcoólicas, de comidas gordurosas, obesidade, sedentarismo, algumas infecções virais e bacterianas, elas podem sim, que são fatores externos à genética, a princípio, podem influenciar na predisposição ao surgimento de alguns cânceres. Uma curiosidade que muita gente pergunta é da atriz Angelina Jolie, que fez a mastectomia, dupla mastectomia preventiva, né? Então a retirada das mamas, né? Por um histórico familiar, que ter câncer de mama, e acredito que ela tenha feito um mapeamento genético e encontrado genes, né? Mediante essa associação de fatores ambientais e fator genético, né? Foi um excesso de zelo? Foi, na verdade, né, algo que estava determinado que iria acontecer com ela? Ou simplesmente é uma ação particular dela? Ótimo. Essa talvez seja uma dos grandes dilemas ou das grandes questões que a oncologia ela vem enfrentando. Cada vez mais nós temos o entendimento de quais são os fatores que influenciam no desenvolvimento dessa doença e cada vez mais a gente não sabe o que fazer com essas informações. Tem informação demais sobre o negócio, né? E o caso da atriz Angelina Jolie é um desses exemplos. Eu acho que vai muito do particular, né? Então, o caso concreto qual que é? Ela, de fato, tinha um histórico familiar bastante importante para o desenvolvimento de câncer de mama. Ela fez uma testagem genética e, de fato, ela apresentava algumas mutações que conferiam a ela um risco aumentado. Não só de câncer de mama, mas também de outros cânceres. Exemplo, câncer de ovário. Ela tomou a decisão, então, de fazer, como o senhor comentou, a adenomastectomia, retirada das glândulas mamárias. E, salvo engano, ela também fez a retirada dos ovários. Pode parecer, eventualmente, uma forma bastante extrema. Entretanto, é uma das formas da gente prevenir as doenças, né? Como não ter cárie, arranque todos os dentes, né? Então, é uma forma de prevenção, né? Se há o excesso ou se não há o excesso, isso vai depender muito da consciência que cada um tem e da experiência que cada um tem, né? Por exemplo, eu já tive pacientes que passaram pelo processo de doença de uma forma muito tranquila, porque tiveram experiências prévias com outros parentes ou conhecidos que tiveram o câncer e fizeram o tratamento e foi tudo bem. Então, ele enfrenta a doença de uma forma diferente. Entretanto, eu já tive pacientes com doenças muito menos graves, mas que tiveram o processo da doença um desastre. Por quê? Porque tiveram uma experiência prévia muito chocante, né? Então, é complicado eu chegar e falar para você, olha, você tem uma probabilidade de 98% de ter uma doença, eu não sei quando é que isso vai se manifestar, pode ser que isso manifeste-se com um tumorzinho de meio centímetro, mas como pode se manifestar com uma doença avassaladora. Você topa a gente ficar fazendo mamografias e se aparecer alguma coisinha a gente intervém, ou você não topa, que é uma outra opção, né? Então essa questão do excesso, ela vai depender de cada um, né? Tem paciente que fala assim, não, beleza, vamos acompanhar e se acontecer alguma coisa eu atuo rápido. Tem paciente que fala, arranca esse negócio de mim, né? Então acho que vai ali muito das convicções pessoais de cada um. No Brasil,
já existem algumas indicações formais para essa adenomastectomia profilática. Eu ainda não tenho uma opinião muito formada. Eu acho que vai depender muito do paciente, né, da percepção que ele tem do processo de possível doença dele. Professor Gerson, uma pergunta que eu tenho que fazer para você é sobre a terapia do tratamento, né? Então, muito se fala de radioterapia, muito se fala de quimioterapia, né? Seria interessante a gente entender a diferença e eu aproveitava até o gancho da pergunta para estender a pergunta, né? Antigamente, né, pelo menos a gente ouvia muito comumente o pessoal dizer as quimioterapias, né, muito agressivas, por não havia uma distinção da célula tumoral da célula normal, então o processo inteiro, né, causava dano a vários grupos celulares ao mesmo tempo, né. Nós gostaríamos de entender se isso é verdade, é realidade, se precede ainda, se os tratamentos novos são mais direcionados, são mais específicos às células tumorais, ou se realmente ainda é dessa forma. Você poderia esclarecer também? O tratamento do câncer, até pouco tempo atrás, eu diria aí uns 20 anos atrás, era baseado em 3 pilares. A gente chamava da trimodalidade. Era cirurgia, quimioterapia e radioterapia, né? Quimioterapia, tratamento para o corpo todo, né? Utiliza remédio, medicação, remédio na veia. Antigamente só remédio na veia, tá? Como o senhor bem comentou, agride o corpo como um todo. A gente fala que, no fim das contas, é um veneno, né? A gente tenta matar a doença sem matar o doente. Basicamente, terapia. Radioterapia não. Radioterapia usa radiação localizado no local, né? Localizado no local é ótimo. Localizado onde está a doença, né? Então tem essa diferença, tá? Atualmente, a gente vive um novo paradigma. De 20 anos para cá, o entendimento da doença modificou e as ferramentas que a gente tem para tratar, elas evoluíram também. Hoje em dia a gente fala em pentamodalidade, são 5 modalidades. Então a gente tem cirurgia e radioterapia também. A cirurgia se transformou numa cirurgia oncológica, especialidade médica chamada cirurgia oncológica. A radioterapia se transformou em radioterapia de alta tecnologia, né, com características bastante diferentes da que era feita antigamente. E aquela quimioterapia se desmembrou em 3 pilares, que é a quimioterapia tradicional, que ainda é utilizada, a terapia-alvo e a imunoterapia, tá? Essas novas terapias, sim, como o senhor bem comentou, elas são mais direcionadas, tá? Elas aumentaram a efetividade do tratamento e diminuem os efeitos colaterais. E, infelizmente, a gente não vai ter tempo de explorar cada um desses pilares, mas são pilares importantes que, nos últimos 20 anos, a gente ousa dizer que transformaram doenças que eram potencialmente mortais em 6 meses em doenças curáveis, tá? Então, a evolução da oncologia em anos é uma coisa, assim, realmente bastante surpreendente e muito devido a, como o senhor bem comentou, essa mudança no perfil do tratamento. Tratamentos menos tóxicos e mais efetivos, permitindo que a gente aumente as taxas de... Professor Gerson, é importante a gente falar um pouquinho sobre prevenção, né? Então a pergunta vai, quando que eu devo começar a fazer a prevenção? Né? Quando eu tenho que me procurar? Eu tenho que fazer um exame, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho algum sintoma que me leve a procurar ajuda? Como o senhor poderia nos ajudar a entender isso, professor? Câncer é um guarda-chuva. Tem muitas doenças diferentes que estão penduradas debaixo desse guarda-chuva. Então, é difícil a gente falar numa estratégia que funcione para todos os cânceres. A gente tem algumas campanhas que são específicas, né? O Outubro Rosa para o câncer de mama, o Novembro Azul para o câncer de próstata, o Dezembro Laranja para o câncer de pele. Mas, regra geral, e mesmo dentro, por exemplo, se você pegar as orientações do Ministério da Saúde e as orientações da Sociedade Brasileira de Mastologia, como fazer a prevenção do câncer de mama, elas divergem. Tá? Então, assim, não tem um consenso. Então, a minha orientação é sempre assim, faça
acompanhamentos regulares com seu médico. Ele vai saber exatamente particularizar para você qual que é o melhor momento. Não tem mais aquela desculpa de falar assim, não, só vou procurar um médico a hora que eu estiver sentindo alguma coisa. A hora que se estiver sentindo alguma coisa, provavelmente vai ser tarde demais. E isso vai depender muito do local, né, onde a doença está surgindo. Por exemplo, na mama, geralmente apresenta-se na forma de nodulações, de caroço no seio, né, na mama, tá? Na próstata, pode surgir na forma de sangramento, na forma de retenção urinária. Na pele, pode surgir na forma de feridas que não cicatrizam. Vai depender. Existem cânceres que são preveníveis, existem cânceres que não são preveníveis, tá? Então, e aí a gente começa a entrar num nível de complexidade que para o cidadão comum, às vezes mais esclarece. Tá? Por isso que sempre a minha dica é: procure seu médico, faça um acompanhamento, nem check-up, mas aquele negócio tinha antigamente, aquele negócio de fazer um monte de exame para fazer check-up. Hoje em dia isso não está mais tão indicado. Prioritariamente, as mulheres a partir dos 12 anos ou a partir do início da atividade sexual, tá? E os homens, prioritariamente a partir dos 40 anos, precisam procurar os seus médicos para poder fazer o seu acompanhamento. Uma consideração, Gerson, a pessoa ou o paciente já teve um câncer. Né? A partir do momento que você teve um câncer, fez um tratamento, foi curado, como é feito o acompanhamento dessa pessoa? Ele tem períodos que ele tem que ir, de 6 meses, ele tem que procurar novamente uma opinião, ou depende do câncer, ou tem alguma outra regra, algum consenso estabelecido do que vai ser feito com esse paciente a partir do momento que ele já foi um paciente oncológico. Esse acompanhamento é uma parte muito importante do tratamento que a gente chama de segmento, tá? Isso novamente vai depender e vai precisar ser individualizado de doença para doença. A gente tem um número meio mágico de que se a doença não voltou em 5 anos, a probabilidade dela voltar não é impossível. Já tive, infelizmente, pacientes que a doença voltou depois de 20 anos. Ela estava 20 anos curada, entre aspas, e a doença voltou depois de 20 anos. Mas é uma excepcionalidade, tá? Então, na maioria dos casos, a gente faz um acompanhamento mais próximo nos primeiros 5 anos, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, anualmente, isso vai depender da doença. E depois a gente faz um acompanhamento um pouco mais distanciado, vamos dizer assim. Mas, novamente, essa parte do acompanhamento é muito importante, mas precisa ser também individualizado. Perfeito, professor. Suas considerações finais, professor? Professor, primeiro, muito obrigado por ter me convidado. Acho que é uma oportunidade muito bacana da gente poder conversar de temas que sejam interessantes. Para mim é um pouco carta marcada, porque é a minha especialidade, mas eu fico muito feliz de poder participar desse projeto e desejo muita vida longa essa iniciativa. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Obrigado a toda a equipe também que está ajudando a gente aí. Nós queríamos agradecer a atenção de todos, né? Esse é o projeto Inove-se Conhecimento, um projeto feito pela Faculdade de Medicina de Itajubá, onde o professor Gerson é docente, né? Uma faculdade que pertence ao grupo AFIA Educacional. Muito obrigado, acompanhe os novos capítulos, né, conosco.